Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar a sua visita para verificar a resolução de mais um dos exercícios. Olha lá, ó. Vamos ver só o que se diz aqui no enunciado. Um cone circular reto, chamado cone de revolução, aqui, né? Cone de revolução, tem altura 12 centímetros e raio da base 5 centímetros. Então eu fiz aqui o esboço de um cone, que é um cone de revolução, né? Conhecido como cone de revolução, onde a altura do cone está aqui, esse segmento de reta, que forma um ângulo de 90 graus com a base, e o raio da base de 5 centímetros. Então ele diz que essa altura do cone é de 12 centímetros e que o raio da base 5 centímetros. Com base nessas informações, pede para se calcular na letra A medida de uma geratriz. Bom, geratriz do cone é uma das suas laterais aqui, ó. Essa lateral é chamada de geratriz e é representada pela letra G. Então, para encontrar a geratriz, nesse caso está fácil, ó, porque nós temos a altura que é 12, a base do raio aqui que é 5 e aqui um ângulo de 90 graus. Então, a altura, o raio da base e a geratriz formam um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, se você conhece dois lados, é fácil encontrar o terceiro através do teorema de Pitágoras, tá certo? Então vamos lá, ó. Resolvendo o exercício A. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. No nosso caso, um cateto mede 5 e o outro 12. A geratriz é a nossa hipotenusa. Então, no lugar do A, vamos colocar o G de geratriz, ok? Olha lá, ó. Então fica aqui a geratriz ao quadrado, um cateto ao quadrado mede 5 ao quadrado, está aqui, mais o outro cateto ao quadrado que é 12. Então fica 12 ao quadrado. Olha lá, na sequência, nós temos então que a geratriz ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, vai ficar 25, mais 12 ao quadrado, que vai dar 144. Ou seja, a geratriz ao quadrado é igual a 25 mais 144, vai dar 169. 169. Perfeito. Dando sequência, ó, a geratriz, então, esse quadrado no atalho pode passar em forma de raiz quadrada. A geratriz é a raiz quadrada de 169, ou seja, a geratriz será igual a 13. E encontramos que essa medida G aqui, ela mede 13 centímetros. Fácil, né? Bem tranquilo de resolver. Olha lá, a medida de uma geratriz está aqui. A resposta A geratriz mede 13 centímetros. Bem fácil, bem tranquilo de resolver. Bom, vamos ver o B. O B pede a área da base. Olha aqui, ó. Então, vamos separar aqui, só para ficar mais organizado, ó. O B, ele pede a área da base. E ele chama de AB, a identificação de área da base. Percebe-se que a base é uma circunferência. E para calcular a área da base, então, é só calcular a área da circunferência. Olha lá, ó. A área da circunferência é calculada com esse atalho, πr ao quadrado. Aí é só substituir e vamos encontrar a área da base. Olha lá, ó. Π, ele dá o valor de π? Não. Se ele não dá o valor de π, vamos manter π indicado até o final e trocar só o raio. Então vai ficar que é π vezes o raio. O raio indicou aqui que é 5, então fica π vezes 5 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado é 25, 25π. Como ele quer calcular a área, então a área, e como a unidade está em centímetros, 25π de centímetros quadrados. Você viu? Fácil, tranquilo de resolver, ó. O exercício B está resolvido. Vejamos o C, qual é o nosso objetivo. Ele pede a área de uma secção meridiana e chama de AM. Então vamos lá, ó. AM, a área de uma secção meridiana, pode ser calculada da seguinte maneira, ó. No caso do cone,
A secção meridiana é esse corte, não é? Você quer ver? Deixa eu ver se tem aqui para ilustrar melhor. Olha só, ver se dá para você perceber. Ó. Esse daqui é um cone, ok? E se você der um corte aqui no centro do cone, ele vai ficar dessa maneira. Olha só, fica esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo é a secção meridiana, bem tranquilo de enxergar, né? Aqui nesse desenho, a secção meridiana, se der o corte no centro do cone, será esse triângulo aqui, ó. Olha lá. Essa é a secção meridiana, ok? E para encontrar a área dessa secção meridiana, que é esse triângulo aqui, ó. Isso aqui tudo é a secção meridiana. A área desse triângulo é só calcular a base vezes a altura. Nesse caso, a área da secção meridiana é a área de um triângulo. E a área do triângulo pode ser calculada como a base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, ó, 5 aqui e 5 aqui, a base vale 10. Então vai ficar 10 vezes a altura. A altura já foi indicada, que a altura é 12. E tudo isso vai dividir por 2. Olha lá, 10 dividido por 2 vai ficar 120 dividido por 2. 120 dividido por 2, 60. Como ele pede área, 60 centímetros quadrados. Aí encontramos a área de uma secção meridiana. Essa secção, quando corta o cone ao meio. Fácil também, tranquilo para resolver. Olha lá. Vejamos o exercício D. Qual é a nossa missão? A área lateral. Bom, a área lateral do cone, vou pegar aqui de novo esse cone para facilitar. A área lateral é toda essa face lateral aqui que você pode tocar no cone. Não a base, né? A área lateral é essa parte em volta aqui do cone, ó. Tudo isso aqui do cone é a área lateral. Se nós pegarmos aqui no nosso rascunho, no nosso esboço, ó, a área lateral é toda essa parte em volta do cone. Existe um atalho para calcular essa área lateral. A área lateral, que aqui chama de AL, ela pode ser calculada se nós fizermos a seguinte situação. O π, o valor de π, vezes o raio, vezes a geratriz. Esse é um atalho para descobrir a área desse segmento aqui, que é a área lateral. Se você observar a área lateral de um cone, né, se você abrir o cone, a área lateral, olha só para você ilustrar de novo, ó, o que é a área lateral do cone. Ó. A área lateral é toda essa parte aqui que envolve o cone. Se você abrir o cone, fizer a planificação dele, olha só, a área lateral fica essa figura, como se fosse, né, na verdade ele é, ó, parte de uma circunferência, né? Então ele é uma área circular aí, ó. Se você pegar, só para explicar um pouco melhor, se você pegar o cone e abrir esse cone, planificar, esse cone vai ficar com uma figura parecida com essa, ó. Esse é o formato. E você percebe que isso é parte de um círculo. Olha lá, ó, né? É parte de uma circunferência. Vou fazer um pouco mais para baixo, só para observar. Então o cone está aqui. Se você planificar o cone, essa parte lateral dele, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. E isso nada mais é, olha lá, ó, do que parte de uma circunferência. É daqui de ser uma circunferência que vem o Pierre, tá vendo? Ó? Que vem o Pierre. Então, só para lembrar, a área lateral do cone é π vezes o raio, vezes a sua geratriz. Esse é um atalho. Em um outro momento poderemos mostrar, né, como é que se chega a esse atalho aí. Tá legal? Bom, então só substituir aqui para não perder muito tempo aí, ó. A área lateral é π, que vai ficar até o final, que não foi dado o valor. O raio, está aqui o raio, ele mede 5. E a geratriz, nós calculamos que mede 13. Olha só, 13. Ou seja, nesse caso, a área lateral desse cone, 5 vezes 13 vai dar quanto aqui, hein? Vamos só arrumar esse 13. 5 vezes 3 vai dar 15, 5 vai 1, né? 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Olha lá, 65 π de centímetros quadrados.
ele quer a área. Tranquilo, então, calcular a área lateral de um cone, né? Se você lembrar que tem esse atalho, que é o valor do π, vezes o valor do raio, vezes a giratriz do cone. Aí, bem tranquilo. Lembrando que πr vem lá do πr ao quadrado, né? Na verdade, aqui é πr ao quadrado, que é a área, é que vem o πr, porque o cone planificado, ele vira aí uma área circular, ok? Bom, vejamos então qual é a nossa missão no E. Olha, o E pede para calcularmos a área total desse cone aí. A área total é toda essa parte lateral que podemos tocar, mais a área da base. Tudo que se pode tocar no cone vai formar a área total do cone, que é a área lateral mais a área da base. Olha só, a área lateral nós calculamos daqui, 65π, mais a área da base, calculamos a área da base desse cone, 25π. Olha lá, somando esses dois, 65 mais 25, 65, 70, 80, 90. Olha lá, vai ficar 90π. E como é a área? De centímetros quadrados. Então, tranquilo, a área total desse cone é a área lateral mais a área da base, somando os dois valores, 90π de centímetros quadrados. Também foi fácil, né? E agora, vejamos qual é a nossa missão na letra F. Pede para calcular o volume desse cone, que chama de V. Tá aí. O volume do cone também existe um atalho. Essas figuras que são, né, esses poliedros enfim, tetraedro, as pirâmides, o cone, né, todos esses que tem um ponto, um vértice aqui, ó, que é o vértice é oposto à base. Para calcular o volume é só calcular pegando 1/3 da área da base vezes a altura. Então esse atalho serve para qualquer uma dessas figuras tridimensionais que tenha um vértice aqui, ó, que é oposto à base do sólido aí, ok? Bom, 1/3 está aqui da área da base. A área da base nós vimos que é 25π. Olha lá, 25π. Isso nós vamos multiplicar ainda pela altura. E a altura do cone está aqui, ele mede 12. Olha, com essa equaçãozinha, dá para nós encontrarmos aí o volume desse cone. Olha só o volume. Então fica assim o volume do cone. Olha lá, 1 vezes 25, 25. E 25 vezes 12, quanto vai dar? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Tá aí. 0, aqui vai ficar 10. Vai 1. Olha lá quanto deu. 300. Ok? Então, aqui é 1 vezes 25 vezes 12 vai dar 300. Então fica 300π no numerador. E o numerador é só o 3. Tá aí, ó. Então o volume desse cone, 300 dividido por 3, 100π. E como é volume, 100π de centímetros cúbicos. O volume desse sólido aqui, que é o nosso cone. Ok? Bom, esse aí está resolvido. Todos os exercícios respondidos. Exercício A, está aqui a resposta dele. Cadê? Vamos procurar. Olha lá. Exercício A, nós começamos aqui, ó, e chegamos que a giratriz vale 13 centímetros. A área da base, 25π de centímetros quadrados. A área meridiana, 60 centímetros quadrados. A área lateral, 65π de centímetros quadrados. A área total, 90π de centímetros quadrados. E o volume, 100π de centímetros cúbicos aí. Ok? Está resolvido. Se você tiver alguma dúvida na resolução, volta um pouco o vídeo, ouça os comentários de novo, até ficar mais claro para você. Um grande abraço, até mais.